Já tá no Instagram ao vivo, né? Ah, tá. Chique, hein? Ah, tá. Agora que eu tô vendo. Né? Aliás, boa tarde, professora Lara. Boa tarde, meus queridos que estão aí nos acompanhando nesse ao vivo maravilhoso. Hoje, com a presença do ilustre professor Pedro Silas, aqui, o fenômeno da LAC em Direito Penal. Um prazer compartilhar a câmera com você hoje. Vamos fazer uma revisão rápida sobre o substrato do crime. Depois Seja eu pago o seu bem-vindo. cachê, tá? Depois dessa apresentação. Seja bem-vindo, professor. Eu que tenho que agradecer a professora Laila. Eu tenho acompanhado, tenho assim, ficado. Aliás, estou muito feliz com a Laila aqui. Estamos muito bem representados em direito penal, então, assim, uma junção de forças positivas que vocês têm aí um material de qualidade, aula de qualidade. E hoje eu estava conversando com a professora, vamos fazer uma live aí a respeito da teoria do crime para que vocês possam atingir aí um resultado muito bacana no exame da ordem, tá? Então, teoria do crime é algo assim que você tem que saber porque cai. Ou não vai cair como teoria do crime, ou mais a aplicação prática nos exercícios que envolvam crimes em espécie. Na verdade, a FGV agora ela está sempre cumulando teoria do crime com a parte especial, né? A gente é difícil ver algumas questões que tratam só dos crimes ou que tratem somente da parte geral. A gente tem sempre essa casadinha. Então, o acadêmico, né, o estudante, ele deve estar muito afiado em teoria do crime, porque saber os crimes por si só já não está dando mais para conseguir um nível de acertos na FGV. Você que está aí nos acompanhando ao vivo, fica à vontade para fazer perguntas aqui no bate-papo. Se eu não souber responder, com certeza o professor Pedro Silas, né, vai conseguir satisfazer sua dúvida. Um grande exemplo para mim aqui. Tenho muita admiração por ele. Espero conseguir chegar no mesmo patamar. Tudo bem? Nossa, que responsabilidade. Então, vamos começar, gente. Só para lembrar que o conceito de crime, ele está dentro da legalidade, do princípio da legalidade. Só vai ser crime aquilo que houver previsão legal. E dentro do princípio da anterioridade. Você só pode ser punido quando a conduta tida como criminosa tem que ser anterior à sua conduta. Então não pode você ser punido por fatos anteriores à sua conduta. Então, primeiro a lei, dizendo que ali existe o crime, para depois haver a possibilidade de punição. Mas sempre houve, né, professora, aquela coisa, o que é crime, o que não é crime, e hoje, para a gente ser bem objetivos, é pacificado que o crime obedece o conceito tripartido, o conceito analítico. Por que analítico? Porque é que nem o conceito de Jack Stripador, você vai analisar por partes, por elementos. E aí, analisando cada um dos elementos, você vai entender o que vem a ser o crime. Professora. Lembrando aqui que dentro desses 3 substratos, quando nós estudamos fato típico e culpabilidade, nós fazemos um juízo de constatação positiva. Então, dentro desses pilares do crime, na verdade, a gente tem que constatar se eventualmente cada um desses substratos eles estão presentes, para daí nós dizermos que, né, ao menos em tese, nós tivemos um fato típico e culpável. Agora, com relação ao segundo substrato, que é a ilicitude ou antijuridicidade, aqui em especial a gente faz um juízo de análise negativo, ou seja, para que eu constate que efetivamente aquela conduta vai caracterizar uma infração penal, eu não posso estar amparado por uma dessas excludentes de ilicitude. Então, muitas vezes, por exemplo, eu posso matar alguém, mas não ter praticado o crime de homicídio, porque, em verdade, a minha conduta ela está amparada por uma excludente de legítima defesa. Então, nos 2 substratos, fato típico e culpabilidade, nós temos sempre que fazer uma constatação positiva. Então, porventura, se eu não tenho um resultado, eu não tenho o pilar do fato típico, se dentro da culpabilidade
eu não tenho uma potencial consciência da ilicitude, eu não tenho a culpabilidade. Por outro lado, aqui na ilicitude, não. Eu tenho que praticar um fato típico e culpável, e esse fato típico e culpável ele não deve estar amparado por uma excludente de ilicitude. É importante deixar bem claro que as provas vêm nesse sentido. Vêm no sentido de você, sabendo que cada elemento tem aí, cada substrato tem seus elementos na ausência, por exemplo, o sujeito praticou um fato típico, mas não é ilícito. Então você tem que saber, o sujeito praticou um fato típico, ilícito, mas não é culpável. Então você tem que analisar, porque o examinador vai buscar isso de você. Ele vai buscar, por exemplo, uma situação de legítima defesa, quando que se dá ou não se dá, mas ele não vai perguntar, o sujeito agiu em legítima defesa. Ele pode perguntar, o fato, ele é típico, mas não é ilícito. Então, a gente tem que sempre ponderar e verificar, é que nem se fosse um mapa. Isso aqui é um mapa e você tem que se orientar através desse mapa. E já aproveitando, né, falando do primeiro elemento do fato típico, que é a conduta, eu vou deixar a professora Laia falar um pouco da conduta. Então, aqui, meus queridos, na conduta, eu sempre costumo, né, subdividir em uma classificação básica. Então, nós temos aqui uma conduta dolosa, ou culposa, ou préter-dolosa. Então, a conduta ela pode se revestir de uma dessas três formas. Então, eu tenho dolo, culpa ou préter-dolo. E aí, dentro ainda desse gênero conduta, nós temos as formas pelas quais essa conduta dolosa, culposa ou préter-dolosa, elas vão se manifestar no mundo dos fatos. Então, eu tenho, portanto, uma conduta omissiva, uma conduta comissiva e uma conduta comissiva por omissão. Então, muitas vezes, quando a gente estuda, professor, o aluno ele pensa que é uma classificação igual para o mesmo elemento, quando, na verdade, nós temos uma classificação com relação à essência dessa conduta, então, se ela é dolosa, ela é culposa ou ela é préter-dolosa, e, por outro lado, essa questão do crime omissivo, comissivo ou comissivo por omissão, a rigor, é a forma pela qual esse dolo, essa culpa ou esse préter-dolo, ele vai ser exteriorizado no mundo dos fatos. Tudo bem? Então, dentro da conduta dolosa, nós temos, inclusive, várias classificações, mas a classificação principal, que, sem dúvidas, você deve levar para a sua prova, é aquela tradicional classificação do dolo direto e do dolo indireto, ok? E aí nós temos, com relação também, ainda dentro desse substrato da conduta, a questão do garante, que é algo que deve ser estudado com cautela, que são os crimes comissivos por omissão, que estão ali alocados no artigo 13. Vejam vocês que é um artigo, inclusive, que trata do nexo de causalidade, mas num de seus parágrafos nós temos a previsão dos crimes que são chamados de omissivos impróprios, ou também chamados comissivos por omissão. Porque, a rigor, nessa situação aqui, do garante, ele se abstém quando ele deveria agir, e veja, a abstenção dele na condição de garante vai caracterizar como se ele estivesse praticado o verbo que está descrito no tipo penal incriminador. Então, por exemplo, eu tenho matar alguém. Então, matar é uma conduta positiva. Então, ela é uma conduta que se manifesta no mundo dos fatos de forma comissiva. É um fazer. Mas, veja, se, por exemplo, eu sou um salva-vidas, avisto uma pessoa se afogando e, dolosamente, eu, na condição de garante, permito que ela se afogue. Então, vejam vocês que, por uma ficção jurídica, eu respondo por um homicídio no verbo matar, quando, na verdade, eu estava inerte, eu me quedei omissa. Então, veja que a classificação aqui ela é omissivo impróprio. Em direito penal, sempre que eu tenho uma classificação
como imprópria, significa que a rigor não é aquilo. Porque se fosse, não se chamaria impróprio. Então, aqui nós temos, na verdade, não um crime omissivo propriamente dito, em que o verbo do tipo ele traduz uma omissão. Então, por exemplo, omitir socorro, deixar de prestar imediato socorro. Na verdade, aqui a omissão ela vai caracterizar uma conduta comissiva, porque o agente ele vai ser responsabilizado pelo verbo do tipo, descrito lá no tipo penal incriminador, como no nosso exemplo, o crime de homicídio lá do 121. Pode ir, inclusive, deixar bem claro que a conduta só pode responder criminalmente, em regra, são seres humanos. Em regra, porque nós temos uma exceção. Mas, em regra, são seres humanos que cometem crime. Logo, animais são instrumentos para a prática de crime. Então, eu sempre gosto de usar o exemplo do macaquinho de Beber Num Case 2, que ele praticava o tráfico de drogas. Ali é o dono do animal que é responsabilizado pelo tráfico de drogas, e não o próprio animal, porque o animal é mero instrumento do crime. Também é importante destacar que dentro da questão da conduta, aí eu falei que são seres humanos, mas as pessoas jurídicas, elas podem sim ser responsabilizadas penalmente. Hoje, existe já está pacificado com relação ao STF, de que era antes adotada a teoria da dupla imputação pelo STJ, mas o STF veio dizer assim, olha, para responsabilizar penalmente a pessoa jurídica nos crimes ambientais, não precisa necessariamente responsabilizar o sócio-diretor ou quem efetivamente praticou a conduta dolosa. Mas, assim, sempre houve uma divergência, até de cunho, até brinco emocional na doutrina com relação à pessoa jurídica, porque pessoas jurídicas não são seres humanos. E a nossa teoria toda é baseada numa conduta humana. Mas, por uma questão de um direito penal mais moderno, hoje se aceita a responsabilidade penal da pessoa jurídica. E também, deixar bem claro que a conduta ela tem que ser uma conduta voluntária, no sentido de que você não pode estar sob coação de uma força física irresistível. O que é uma coação física irresistível? Alguém impôs uma força física sobre você que faz com que você não tenha voluntariedade nenhuma na sua conduta. Por exemplo, no caso do sujeito iniciar alguém numa facção criminosa e ele diz, olha, você tem que efetuar o disparo e matar aquela pessoa. E você não consegue. Aí o sujeito pega e força a sua mão, seu dedo, para que você efetue o disparo e cause a morte da pessoa. Não há voluntariedade. No caso, a coação física irresistível exclui a conduta e, consequentemente, o fato típico. Enquanto que a coação moral irresistível, aí nós estamos falando da questão da exigibilidade de conduta diversa, em que a coação moral, o sujeito ele toma uma conduta, ele falou sim. Ele poderia ter falado não, mas professor, se ele falar não, acontece o pior. Sim, mas ele falou sim. Aí houve o fato típico, ilícito, mas chegou na questão da culpabilidade. A coação moral irresistível é aquela que não tem como você resistir. Qualquer um na situação dele faria o mesmo. Por exemplo, ameaçar os filhos para que ele, dono do banco, abrisse o cofre para que os... Ou que nem apareceu na série Carcereiros, em que o personagem do Rodrigo... Eu assisto, gente, tá? Eu assisto, confesso que eu assisto. Foi e sequestraram a filha dele e exigiram para que ele abrisse a porta da cela para que facilitasse a fuga, né, de um dos membros da facção. Então, é importante deixar bem claro, coação física irresistível exclui o fato típico e coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Então, olha só, pessoal, aí dentro aqui da nossa sequência, né, nós temos o nexo de causalidade, que a rigor é o liame entre a conduta e o resultado, de modo que dentro desse nexo nós temos aquela relação de causalidade, que são as concausas. Então, ela é uma classificação que, eventualmente, tem caído nas provas da OAB, não muito nas últimas, mas com certeza é algo que, de repente, pode cair agora, e é algo que merece uma atenção especial. Mas aqui, dentro do nexo, o que
gera maior discussão são aquelas concausas que concorrem entre si, mas que, a rigor, uma vai ser preponderante para a ocorrência do resultado. Então, dentro desse universo de concausas, que são causas que ocorrem praticamente de forma simultânea ou de forma concomitante, então uma vai um pouquinho antes da outra, ou elas vão ao mesmo tempo, ou uma chega um pouquinho antes da outra e chegou no final, foi a determinante para o evento. Dentro desse mundo, nós temos aquelas concausas que podem ser conceituadas como absolutamente independentes. Essas, com certeza, não vão cair na sua prova, porque são aquelas concausas que você vai ler na sua prova e você, de cara, já vai constatar que aquela concausa absolutamente independente, de nenhuma forma, ela precisaria de algum complemento para produzir o resultado. Então, só a título de exemplo, suponhamos que eu tenho lá, efetuo um disparo no crânio da vítima e logo depois, segundos depois, houve um desabamento que soterrou essa vítima. Então, veja, o tiro no crânio por si só, ele é uma causa que produziria o resultado tranquilamente. Da mesma forma, esse desabamento também por si só teria provocado a morte instantânea da vítima. Então, você, nessa hora, o que você vai procurar? Morreu de quê? Morreu de tiro? Bom, quem deu o tiro, homicídio consumado. Ah, morreu de soterramento. Bom, então aquele que deu o tiro, ele responde por tentativa de homicídio. Porque, veja, embora a causa dele tenha tido uma força por si só para causar o resultado, não foi ela que causou a morte por soterramento. Então, nesse caso, o agente que efetuou o disparo, o dono dessa concausa absolutamente independente, ele responde por aquilo que até então ele praticou, no caso, a tentativa. Mas veja, o que vai cair na sua prova, sem dúvidas, são as concausas relativamente independentes, aquelas que são trabalhadas em uma relação de concomitância, ora um pouquinho um pouquinho antes, ora um pouquinho depois, ou ao mesmo tempo. Mas, veja, são concausas que sozinhas elas não podem produzir esse resultado. Elas precisam ser somadas umas às outras. Os exemplos clássicos de prova: o agente é hemofílico e eu vou lá, sabendo que ele é hemofílico, dou uma facada na mão dele. Então, veja, a doença hemofilia, que é aquela que demora na coagulação, é isso, professor? Por si só não mataria ele, tanto que ele é hemofílico e viveu até aquele tempo. E, por outro lado, uma facada na mão de alguém, por si só, não produziria o evento morte. Mas, veja, somadas essas causas, nós temos o resultado final. Nesse caso, quando você lê o seu probleminha, viu o caso do hemofílico ou viu o caso do diabético, você pode ter certeza que vai haver uma soma de fatores que vão produzir o evento final. Então, nesse caso, em razão dessa soma, o agente responde pela forma consumada. Então, eu que dei uma facada na mão, ou eu que dei doce para essa pessoa diabética, sabendo que ela é diabética, vou responder pelo resultado alcançado. Então, eu respondo por homicídio consumado. Agora, essa, pessoal, também não é a que vai cair na prova de vocês. Dentro dessas concausas relativamente independentes, que são essas que devem ser somadas para produzir o resultado final, nós temos, muitas vezes, um desdobramento dentro dessa relação de causalidade que ele se sobressai da linha causal normal, que é o caso da ambulância e o caso do hospital que desaba, do hospital que pega fogo. Então, por exemplo, eu dou um tiro no professor Pedro Silas. Está baleado, tudo bem. Está na ambulância. Chegou lá no trânsito, ambulância na loucura, rápido, o professor Marciano, motorista, louquíssimo, lá dirigindo. A ambulância colidiu e explodiu. Bom, nesse caso, veja, nós temos duas relações de causalidade que foram somadas e produziram o evento. Então, se eu não tivesse dado o tiro no professor Pedro, ele não estaria na ambulância, né? Se ele não estivesse na ambulância, ele não teria morrido. Mas, veja,
a causa da morte dele é algo que está fora do desdobramento normal do tiro que eu dei. Ele não morreu de tiro, ele não morreu de uma infecção hospitalar em razão do tiro, ele morreu de uma explosão. Então, sempre que você tem relações de causalidade e o resultado final ele extrapola muito daquele contexto normal causal de uma conduta, que no nosso caso é o tiro, nesse caso, gente, o agente ele responde pelos atos até então praticados. Então, até, professor, até aproveitando que o aluno ainda está pensando assim, né? Que o exemplo da ambulância é o mais polêmico dentro de uma sala de aula, sim, né? E aí a gente sempre tem em mente isso que a professora falou. Quem foi o autor da conduta que gerou o resultado dentro daquilo que é esperado, dentro de uma linha de desdobramento natural? Aí a pessoa fala assim, mas professor, se não fosse o seu disparo da arma de fogo, ele não estaria dentro da ambulância e, consequentemente, ele não morreria. Mas lembre-se que a gente só responde para aquilo que a gente provocou o resultado. Quem que causou a morte da pessoa? Foi o disparo da arma de fogo ou foi o acidente? Foi o acidente. Quem que foi negligente, imprudente ou imperito da ambulância? Foi o motorista. Então é ele que vai responder. Agora, se a gente parar para pensar que não, quem deu o disparo tem que ir. Então vamos imaginar que a professora Laila detesta a sogra dela, aí ela fala assim para a sogra, querida sogrinha, tive uma ideia, eu vou te dar 10 passagens aéreas para você rodar o mundo, mas ela não sabe, a sogra, que é na pior companhia aérea do mundo. Aí, lá ela vai, começa a rezar, dizendo, cai avião, e o avião cai. A Laila vai ser responsabilizada penalmente pelo homicídio? Não. Mesma coisa a história da ambulância. Por quê? Porque, no caso, não foi ela que deu o resultado final. Não foi ela que deu. O avião caiu. Não foi ela que deu. Mas ela não contribuiu? Ah, contribuiu, porque se não fosse a passagem aérea paga, então. A gente tem que parar com essa situação e sempre focar. Quem que deu o resultado final? Aí, no caso, era o piloto do avião. Que, no caso, ele vai ter extinta punibilidade pela morte também. Mas, no caso da ambulância, mesma situação. Não foi ele que causou o resultado, quem deu o disparo da arma de fogo, mas o motorista. Pode falar, professor. E aí, meus queridos, dentro dessa relação, então, portanto, nas concausas relativamente independentes, o que a gente tem? Nós temos uma concausa que é a determinante para o evento, que ela é somada à outra. Mas veja, nesse nosso exemplo da ambulância, ela foi uma concausa determinante, mas que extrapolou da normalidade do tiro. Então, veja que não faria sentido eu responder por um homicídio, por uma explosão. Então, quando você lê na sua questão de prova, você já vai ver que está alguma coisa estranha ali, não é algo normal. Então, o outro exemplo muito comum também é a questão do tiro ou da facada, e aí a pessoa lá no hospital desaba o teto do hospital. Então, vejo vocês que um desabamento de hospital, ele não está dentro do desdobramento normal, causal de um tiro, ou de uma facada, ou de um veneno. Então, veja que não faria sentido eu responder por um homicídio consumado, por desabamento, ou por explosão, ou por queimadura. Então, veja que nessa hipótese das concausas relativamente independentes, nesse caso, eu respondo pelos atos até então praticados. Eu vou responder por tentativa de homicídio. Então, muito cuidado, né, nessa questão das concausas. Quando você lê a questão, você já vai achar estranho. Você vai falar, pô, mas não faz sentido isso aqui. Realmente não faz. Então, dentro desse universo, você já vai ter que ficar ligado e entender que, nesse caso, faz muito mais sentido que eu, que tenha dado um tiro no Pedro Silas, responda por tentativa de homicídio, na medida em que ele, na verdade, ali foi vítima de um desabamento no hospital ou de um acidente na viatura. Então, veja que essas concausas relativamente independentes, supervenientes, nessa você aí na sua prova pode dar uma lidinha para ir com força total no dia de domingo. Tudo bem? E aproveitando também, lembrando do caso da infecção hospitalar. No caso da infecção hospitalar, já entra da linha do desdobramento natural. Então, se o sujeito recebe um disparo, é levado até o hospital, ele não morre em razão do disparo,
Mas em razão de uma infecção hospitalar, hoje o entendimento jurisprudencial é de que ele responde por homicídio consumado porque está dentro da linha de desdobramento natural, você ir ao hospital e possivelmente pegar uma infecção hospitalar. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, só para a gente voltar um pouco, que eu vejo assim na minha cabeça, veio um flash na minha cabeça, que nas provas FGV eles adoram muito o que a professora Laila abordou aqui, da omissão imprópria. Então, mas a gente tem que entender o seguinte, na omissão imprópria existe o poder e o dever, ou dever e poder, enfim. O dever é o que está na lei, é a figura do garante, o garantidor, é aquele que tem o dever de evitar o resultado final. O que cai nas provas da FGV, que é sempre a mesma coisa. O sujeito vai, ele está no hospital, e isso aconteceu agora, saiu notícia no Fantástico, então pode ser que caia. A pessoa a médica recebe o paciente, analisa o estado do paciente, e aí, em vez de ela dar continuidade na situação, no tratamento, ela vai embora. Ela vai embora porque ela acredita que venha outra pessoa no horário conforme estipulado, porque ela era para ir embora às 18 horas, o paciente chega às 17h59, ela dá uma olhada, vê a situação e espera a chegada, e vai embora e deixa o outro chegar. O outro médico não chegou, não apareceu, e o paciente vem a falecer. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é da médica, que ela tinha o dever, porque a lei diz isso, e também ela tinha a possibilidade de agir. Agora, que nem aconteceu no Rio de Janeiro, o caso do médico que não foi no plantão, não apareceu no plantão, o menino foi baleado na cabeça, isso na virada de ano, chegou lá no hospital baleado na cabeça, e ele era um médico especialista para poder fazer a cirurgia. Ele não tinha aparecido e a criança faleceu. E aí, lá, segundo consta as notícias, o delegado no Rio de Janeiro indiciou o médico por homicídio doloso. Isso estaria tecnicamente correto? Não. Porque o médico tinha sim o dever de estar lá. O dever, a lei diz que era para estar lá, mas ele tinha a possibilidade de agir. Ele sabia o que estava acontecendo lá, ele viu a situação fática. Ele não viu. Então ele não pode ser considerado o garantidor, porque tem que estar conjugado essas duas situações. O dever, que vem da lei, e a possibilidade de agir. Se ele não tem a possibilidade de agir, porque ele não estava no local, ele não viu a pessoa, ele não sabia o estado dessa pessoa, ele não pode responder pelo resultado final. E aí, pessoal, vamos dando sequência aqui, senão nós vamos sair daqui meia-noite, né? Se deixar a gente falar tudo que a gente quer. Dando sequência aqui dentro do universo das importâncias, dentro do resultado, nós temos o resultado normativo, ok? E o resultado naturalístico. Então, aí, quando a gente estuda resultado, nós temos que entender que nós temos aqui o resultado normativo, jurídico também, e o resultado naturalístico. Dentro desse universo aqui, é o momento que você vai trabalhar com os crimes materiais, os crimes formais e os crimes de mera conduta. Então, veja, resultado naturalístico ele está ligado com crimes materiais. Então, muitas vezes, eu já vi a FGV tratar, inclusive, como sinônimos. Então, ele diz assim, olha, isso é um crime material, portanto, houve resultado naturalístico. Então, ela sempre faz essa vinculação. Ou, muitas vezes, quando ela quer falar resultado naturalístico, ela fala, é um crime material. Houve uma efetiva mudança nos fatos, portanto, é um crime material. Justamente para trazer a atenção para o fato de que se trata aqui de resultado naturalístico, ok? Nem todo crime ele traz esse resultado naturalístico. Resultado naturalístico ele pode ser conceituado como sendo uma efetiva mudança no mundo dos fatos. Então, você pratica o verbo no tipo penal e, na hora, o mundo dos fatos mudou. Então, por exemplo, o furto, subtração. No momento em que eu pego,
que eu pratico o verbo, eu já mudei o mundo dos fatos. Por quê? Porque o dono disso daqui não está mais na posse desse bem. Então veja que pela leitura do verbo, na hora você já percebe ali que houve uma mudança no mundo dos fatos. Agora, nos crimes formais, o que acontece? A gente até tem a descrição dessa efetiva mudança no mundo dos fatos, que é trazida ali no tipo penal incriminador, mas veja, essa mudança no mundo dos fatos ela é algo dispensável pelo tipo penal. Então, nesses crimes formais, a gente chama de crimes de resultado antecipado, ok? Ou resultado cortado, ou crimes de antecipação do resultado. Por quê? Porque, a rigor, o tipo penal ele considera uma consumação antecipada antes mesmo dessa mudança no mundo dos fatos. Geralmente, a descrição é mais ou menos assim. Praticou tal verbo com a finalidade de, com o intuito de. Então, por exemplo, extorsão, artigo 158. Constranger com a finalidade de obter qualquer vantagem. Veja, de obter qualquer vantagem. Eu preciso obtê-la para consumar a extorsão? Não, porque, veja, olha o meu verbo, é constranger. Então, no momento que eu constranjo o Pedro Silas, o meu crime de extorsão ele já está consumado. Pouco importa se a finalidade que está descrita na norma ela é alcançada. O tipo penal ele dispensa. Tanto é assim que o próprio verbo já nos mostra isso. Porque se ele quisesse que o resultado naturalístico fosse alcançado, ele teria colocado esse resultado como a forma de um verbo. Porque daí eu já praticaria o verbo embutido no resultado naturalístico. Então, por exemplo, matar alguém. Pô, o próprio verbo já é a mudança, diferente dos crimes formais. Tudo bem? Agora, os crimes de mera conduta são aqueles em que o legislador ele sequer prevê a probabilidade de ocorrência de um resultado naturalístico. A rigor, o legislador, pessoal, ele se antecipa e meio que pune ou descreve como um tipo penal incriminador aquilo que poderia ser, por exemplo, um ato preparatório de um crime. Então, por exemplo, crime de porte ilegal de arma de fogo. Bom, estou portando uma arma, isso por si só já é o crime consumado. Eu mudei o mundo dos fatos? Ainda não. Então, eu poderia, por exemplo, estar dando uma aula aqui armada e não mudaria nada, ninguém saberia, não haveria nada. Agora, veja, o simples fato de eu portar por si só, eu já tenho ali a consumação do crime. Então, veja que no crime de porte ilegal de arma de fogo, eu tenho um resultado normativo só. Eu não tenho esse resultado naturalístico. No crime de extorsão mediante sequestro, se eu não recebo a grana... Extorsão mediante sequestro, não, de extorsão, que foi o meu exemplo. Se eu não recebo a grana, eu não tenho o resultado naturalístico, mas eu tenho aqui o resultado normativo. Porque, a rigor, eu ofendi um bem jurídico tutelado pela norma, que no nosso exemplo aqui é patrimônio. Inclusive, é importante que todo crime tem resultado, se não for material, tem resultado jurídico. Então, é muito importante que houve a crescente desse entendimento que todo crime tem resultado jurídico. Eu nunca esqueço que eu fiz uma prova em 2000, não posso falar muitas datas, em 2000, acho que em 2009, salvo engano, 2009, 2008, em que a afirmativa era: todo crime tem resultado jurídico, e eu botei falso porque eu sempre acompanhei os livros do professor Rogério Greco. E aí eu não tinha comprado a edição nova dele. E eu saí achando naquela época que eu tinha acertado a questão. Quando eu fui ver, eu tinha errado. Aí ele, na edição que eu não comprei, ele tinha feito lá um acrescentado que ele tinha mudado o entendimento dele e dizendo que todo crime, sim, tem resultado jurídico, é o resultado normativo. E entrando aqui na tipicidade, a tipicidade, eu gosto muito de falar que a tipicidade é o quê? É a parte final. Você praticou uma conduta, gerou um resultado, e nós temos que verificar se aquele resultado tem previsão legal como sendo de um crime. E essa tipicidade, ela necessariamente tem que ser formal e material. Quando se fala em tipicidade formal, nós estamos falando daquilo que tem previsão legal. Então, subtrair
coisa alheia móvel. Então eu subtraí, pratiquei o resultado que gerou a tipicidade formal. Tem previsão legal. Artigo 155 do Código Penal. Segunda pergunta. Isso é relevante para o direito penal? Isso é relevante para que se possa dizer que isso tem força de lei para ser aplicada a lei? E aí você vai entrar aqui a questão do princípio da insignificância. Então vamos imaginar, se eu aplicar o princípio da insignificância, eu retiro a tipicidade material. Então naquele exemplo que eu dei, cheguei, pratiquei um furto, mas eu pratiquei um furto de um chinelo no valor de R$16, e esse chinelo, inclusive, é de uma pessoa que tem bastante dinheiro. Não houve repercussão social, enfim, se enquadrou nos requisitos do STF. Então não tem tipicidade material, logo o fato é atípico. Então o princípio da insignificância retira o primeiro elemento do crime, que é o fato, torna-se o fato atípico. Eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo, professora Laia, e diz assim, mas professor, é um absurdo, porque todo mundo merece ser punido. Então assim, eu lá em Rondônia já me deparei, falando isso, um abraço pessoal de Porto Velho, um abraço para todo mundo, Ana Salles, Dalila, todo mundo, tem até pessoal de Recife aqui nos assistindo. Eu cheguei lá, eu estava lendo a denúncia, fazendo a instrução do ato, e eu me deparei com uma situação que era um furto de 2 pastas de dente. Aí você pensa assim, quanto que custa um processo, quanto que custa um... Quando você for ver toda a situação, talvez o direito tem que se preocupar com coisas mais relevantes. Então a insignificância vem dar um resultado de justiça social, porque às vezes as situações ligadas à insignificância não tem que ter repercussão na sociedade. São casos isolados, são casos que estão ligados à própria situação de pobreza da vítima. Mas deixar bem claro que insignificante não significa furto de bagatela, tá? Furto de coisa de pequeno valor. O princípio da insignificância, em regra, não tem valor pré-definido, tá? Vai depender sempre da análise dos requisitos lá do STF. Mas o único que se pode falar de valor da aplicação do princípio da insignificância é com relação ao crime de descaminho. Com relação ao crime de descaminho, o valor é de R$20 mil. O que é o descaminho? É você ir para os Estados Unidos, comprar um monte de coisas, estourar a cota, e aí você quer trazer aquele momento de tensão, você está lá no avião, momento de tensão, eu vou declarar ou não vou declarar? Vou pagar ou não vou pagar? Aí você fala, não vou pagar. Aí você entra com os produtos torcendo para não ser pego pela Receita, e aí você passou com aqueles produtos. Se você for pego, até R$20 mil não é considerado crime, porque aplica-se o princípio da insignificância. Então é isso aí, professor. Se eu for para os Estados Unidos, por esses dias aí, já vou deixar uma cotinha para ele trazer a minha parte. Mas a gente já sabe que vai ser fato atípico, então ele não vai ter problema de dar essa força aí para nós. Então, veja, gente, com relação ao fato típico, acredito que as partes mais importantes para a gente fazer uma revisão aqui, a gente abordou, perfeito? E aí, dentro aqui, já do universo da ilicitude, nós temos agora, portanto, um juízo de aferição negativa. Então, a gente vai ver uma conduta que já preenche todos esses substratos aqui, porque, veja, se não chegou de preencher isso aqui, nós nem vamos analisar a ilicitude. Então, quando nós passamos para a análise aqui desse segundo substrato, é porque, efetivamente, nós já temos a completude aqui desse pilar, que é o do fato típico. E aí, nós vamos, então, somente constatar se esses substratos aqui eventualmente estão ou não abrangidos por essas excludentes de ilicitude. E aí, veja, por exemplo, matei uma pessoa. Então, eu pratiquei uma conduta, entre a minha conduta houve o nexo produziu um resultado que foi a morte, e essa narrativa está descrita no artigo 121. Mas, veja,
matei em legítima defesa. Então, nesse caso, eu matei alguém. No entanto, eu não pratiquei o crime de homicídio. Porque, a rigor, a legítima defesa alojada aqui dentro da ilicitude, ela vai retirar, ela vai derrubar esse substrato da ilicitude. E aí, dentro desse universo da ilicitude, nós temos, para além das excludentes legais, que são 4 aqui no 23, o professor já vai falar, nós temos também as supralegais, ou seja, aquelas que não estão previstas no artigo 23, muito embora a jurisprudência ela tenha aplicado essas causas. Perfeito? É importante deixar bem claro que as causas supralegais excludentes da ilicitude temos como exemplo o consentimento do ofendido. Se o ofendido der o seu consentimento, ele estaria tornando o fato lícito, mas tome cuidado, o consentimento do ofendido também pode excluir a tipicidade. Por exemplo, subtrair coisa alheia móvel. Aí a pessoa fica com dó e te entrega o objeto. Não, pode ficar com você não precisa subtrair, não. Você está tentando subtrair, não precisa. Então, o fato torna-se atípico, porque qual que é a essência do crime de furto? Subtrair coisa alheia. Se ela não é mais alheia, o fato torna-se atípico. Agora, aqui o exemplo está relacionado, por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo para gravar, tá, gente? É para gravar, não é besteirento, mas é para gravar. Quem assistiu 50 Tons de Cinza, né? Eu só assisti o primeiro, depois não aguentei assistir o restante. E lá, porque, em resumo, professora Laila, os 50 Tons de Cinza é o seguinte, é o Grey, acho que é o Grey, né? O Grey chega para a namoradinha e fala assim, amor, você não vai querer brincar. Ela, não, Grey, eu quero brincar, você não vai aguentar. Aí ela falou, de tanto insistir, ele foi brincar com ela e ela não gostou. Então, é mais ou menos o resumo. Mas voltando, lá tem a relação sadomasoquista, que é o quê? A lesão corporal consentida. Então, ao crime, ao fato típico de lesão corporal, leve, tá? Deixar bem claro, tem que ser de natureza leve, mas o consentimento do ofendido afasta a ilicitude do fato. E com as causas excludentes, eu estou assim, doido para falar da legítima defesa, por quê? Para fins didáticos, não é políticos, fins didáticos. Como houve declarações muito polêmicas com relação ao governador eleito, está todo mundo perguntando do ponto de vista jurídico. Professor, o sniper, ele está autorizado a matar assim, só porque o sujeito está carregando um fuzil? Gente, dentro do conceito de legítima defesa do artigo que está previsto no artigo 23, e a sua explicação está no artigo 25, deixa bem claro, usando moderadamente dos meios necessários para repelir iminente ou injusta agressão atual ou iminente. Então, no caso, se o sujeito só está portando o fuzil, não está mirando em alguém, não está em posição de disparo, o sniper, em tese, não teria o porquê de abater ao ponto de matar. Poderia abater para inutilizar o sujeito quanto à possibilidade do uso do fuzil. Agora, vamos imaginar que os policiais estão invadindo o morro. Estão lá fazendo todo o trabalho deles. E aí as pessoas estão com o fuzil preparado para efetuar disparo contra os policiais. Aí se autoriza a questão da legítima defesa para, se for necessário, ter que tirar a vida de quem está com fuzil para salvar a vida dos policiais que estão a serviço para poder dar continuidade ao trabalho. E deixar bem claro que o policial não mata sob estrito cumprimento do dever legal. O policial, quando ele mata em serviço, ele mata em legítima defesa. Ou legítima defesa própria, ou legítima defesa de terceiro. E, inclusive, pessoal, aqui dentro da legítima defesa, ela trabalha com uma reação. E veja, nós temos ali uma iminência de perigo ou um perigo que está efetivamente ocorrendo. Então, veja, no estado de necessidade, que é muito parecido com a legítima defesa, na questão do momento, nas provas, eles sempre cobram essa diferença. Na legítima defesa, você pode estar na iminência de sofrer uma ofensa
injusta ao seu bem jurídico, que geralmente é a vida, e veja, nesse contexto você repele. Então eu posso estar lá, né, como policial subindo o morro, já avistei a pessoa com um fuzil. Bom, há uma iminência de ofensa a um bem jurídico vida daquela pessoa que porta o fuzil. Nesse caso, eu estou autorizado a efetuar o disparo. Portanto, agora, também dentro da legítima defesa, eu posso já estar vivenciando essa situação de perigo ou de risco ao bem jurídico tutelado. Por exemplo, estou trocando já disparos com os caras no morro. Então, veja, eu posso ter uma agressão injusta atual, eu estou vivendo o momento da agressão, estou trocando tiro com os caras no morro, ou eu posso ter uma agressão iminente, aquela que está prestes a acontecer. E aí, nesse caso, eu já posso repelir essa agressão. Mas, veja, legítima defesa é a agressão injusta. Então, alguém está ali agredindo injustamente determinado bem jurídico. Agora, no estado de necessidade, nós só trabalhamos com perigo vivido, vivenciado naquele momento. Eu não tenho um estado de necessidade em uma situação que está para acontecer. Então, não é, por exemplo, assim, eu estou no Titanic, eu acho que amanhã ele vai afundar, já vou matar o pessoal e pegar meu bote. Não. No estado de necessidade, primeiro, não existe injusta agressão. Geralmente são fatos que ocorrem. Acidentes, causas naturais, coisas da natureza. Então, o agente no estado de necessidade, ele não deu causa àquela situação que ele está vivendo. Então, ele está, por exemplo, lá na Boate Kiss, começou a pegar fogo. Alguém colocou fogo naquilo ali, ou por algum descuido, alguma coisa aconteceu. Mas, veja, para se salvar de uma situação que ele está vivenciando, então é uma situação atual, não é algo iminente, é algo que está acontecendo, ele pode, por exemplo, sacrificar a vida de alguém para poder se salvar ali daquela balada. Então, veja, no Titanic, eu não poderia já começar a matar todo mundo ali, porque o navio vai afundar amanhã. Tá afundando o navio, aí tudo bem, aí a casa caiu, né? Aí cada um com seu cada um. Não fui eu que dei causa ao navio afundar. Então, para me salvar de uma situação de fato que eu estou vivendo e eu não dei causa a ela, eu posso, nessas hipóteses, sacrificar bens jurídicos tutelados, inclusive meu, mas para salvar a mim mesma ou também para salvar a terceiro, da mesma forma como a legítima defesa. Então, nas provas, a FGV adora misturar esses requisitos. Então, lembre-se, se é legítima defesa, eu estou me defendendo de algo que está me atacando ou atacando a alguém, a uma terceira pessoa. No estado de necessidade, veja, eu estou vivendo uma situação de necessidade, eu estou em um estado de necessidade, um fato que eu não dei causa. Tudo bem? Então, era isso que eu queria falar sobre esses dois, Pedro. E temos as outras excludentes, que é o exercício regular de um direito, o estrito cumprimento do dever legal. São conceituações doutrinárias, porque o Código Penal não traz a sua conceituação, mas, de maneira bem simples, estrito cumprimento do dever legal está ligado com a administração pública, está ligado com aquelas pessoas que têm, por lei, o dever. E é importante deixar bem claro que quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade, isso segundo a lei. Temos ainda alguma briga jurisprudencial. E com relação ao exercício regular de direito, já é um direito que todos podem utilizar, e aí você faz o uso se você achar por bem. Então, a questão que envolve, por exemplo, todo mundo fala dos ofendículos. Os ofendículos podem sim configurar. O que são os ofendículos? São cerca elétrica, caco de vidro no muro. Então, quando você põe isso, você está exercendo um exercício do quê? Um exercício de um direito seu de proteção à sua propriedade. A partir do momento que o bandido estiver adentrando a sua residência e for pego com a cerca elétrica, segundo parte da doutrina, aí seria uma legítima defesa pré-ordenada, para tentar achar os dois pontos. Mas na hora da prova, fiquem tranquilos. Ou é um ou é o outro, tá? Eles não põem as duas alternativas. E vamos falar do último, né, professora, que é
Pode começar. Sobre a culpabilidade aqui. E aí, aqui na culpabilidade, ela é legal, eu gosto bastante desse substrato, porque, na verdade, veja, aqui dentro da imputabilidade, nós temos, na verdade, antes de falar sobre ela, dentro da culpabilidade, eu sempre gosto de dizer para os alunos, Pedro, que significa você analisar a dinâmica do crime sob o ponto de vista do agente. Culpabilidade é a parte subjetiva do crime, a rigor. Porque, veja, muito aluno pensa, ou alguns professores até ensinam dessa forma, a conduta de tal crime. Estão explicando assim, por exemplo, crime doloso, aí eles colocam assim, elemento subjetivo, dolo ou culpa. Então, a rigor, o professor ele quer te explicar que, dentro da essencialidade da conduta matar, ela pode se manifestar de forma dolosa ou culposa. Mas veja vocês que, dentro do fato típico, não existe juízo de valoração, não temos subjetividade. Então, por exemplo, se eu vejo o Pedro Silas efetuando um disparo contra um assaltante que está armado, eu não preciso saber, sob o ponto de vista dele, que ele estava em legítima defesa. Eu vou fazer uma leitura do crime e eu já vou extrair que essa conduta ela foi dolosa, mas amparada por uma excludente de licitude. Agora, por exemplo, se esse assaltante que morreu, ele estava em uma coação moral irresistível, que é algo que alguém ligou para ele e falou, olha, se você não assaltar o Pedro Silas, eu vou matar a sua mulher, por exemplo, veja, por que é que ele queria assaltar? Sob o ponto de vista desse assaltante, como é que a dinâmica se desenrolou? Então, veja que ele, a rigor, estava aqui em uma excludente de culpabilidade. Mas, veja, essa coação moral ela é algo subjetiva, porque não tem como eu saber. Só o agente que vivencia a situação, no caso, esse assaltante. Então, veja que quando nós trabalhamos ilicitude e fato típico, as informações do crime, de uma maneira geral, nós não precisamos do autor do crime para extrair. A gente analisa a dinâmica delitiva, faz a coleta dos elementos de prova, elementos indiciários, e nós já conseguimos interpretar qual foi ali o modus daquele crime. Agora, dentro da culpabilidade, muitas vezes a gente não consegue. Então, por exemplo, matei uma pessoa, tudo bem, mas eu tenho uma anomalia mental que me deixa absolutamente incapaz de compreender o que está acontecendo. Então, veja, é algo que, de repente, você, lendo a cena do crime, não consegue saber. É algo que vai ser necessário um exame dentro do inquérito para demonstrar, não, a Laila tem essa anomalia mental aqui absoluta. Então, veja que dentro da culpabilidade, a gente sempre trabalha com o ponto de vista do autor do crime. Então, matei fulano, tá? Quantos anos eu tenho? Veja, é algo meu. Então, aqui a imputabilidade, que é o primeiro elemento da culpabilidade, ela trabalha com a questão etária. Então, pessoas menores de 18 anos, elas não são imputáveis criminalmente nos termos do Código Penal. Então, elas são regidas pelas disposições do ECA, elas praticam atos infracionais análogos à infração penal e, portanto, elas estarão sujeitas a medidas socioeducativas e também protetivas, né, professor? Se eu estiver errado, o senhor me corrija. E temos aqui dentro a anomalia mental, que pode ser vinculada de forma absoluta ou relativa. Então, se a pessoa tem uma anomalia mental, uma patologia, e isso é algo que absolutamente a torna incapaz de compreender o caráter da ilicitude do que ela está fazendo, veja que a ela não será aplicada uma pena privativa da liberdade. Agora, se ela tem uma anomalia mental relativa, é algo que, no momento de aplicar a pena, vai ser considerado pelo magistrado, mas que não vai impedir que a pessoa, por exemplo, cumpra uma pena privativa de liberdade. Ela vai responder regularmente a um processo e, na hora da sentença, na dosimetria, o magistrado ele vai constar esse fato. Então, por exemplo, a pessoa que ela é usuária de drogas,
Veja, é uma patologia que nós podemos estabelecer uma analogia com a questão da anomalia mental no tocante ao, né, à capacidade de discernimento. Até que ponto aquela dependência química deixou aquele autor do crime absolutamente incapaz de compreender o caráter daquela dinâmica, ou se ele simplesmente seria relativamente incapaz de compreender aquela dinâmica criminosa. Bom, se é relativo, aplica a pena, mas reduz. Se é absoluto, nós vamos aplicar uma medida de segurança, que depois o professor poderia falar um pouquinho dela para nós. E veja, dentro, então, da imputabilidade, a gente tem a questão etária, a anomalia mental, dependência química e temos a questão da embriaguez. Então, a embriaguez ela é muito parecida também com o raciocínio da questão das drogas, se ela é uma embriaguez completa ou se ela é uma embriaguez incompleta. Dependendo da natureza dessa embriaguez, veja, a pessoa vai ou não ser responsabilizada criminalmente. Se essa embriaguez não foi ela quem deu causa, então estou lá na baladinha, o pessoal colocou uma droga que me deixou doidona, eu fui lá e matei uma pessoa. Bem, dentro desse contexto, embriaguez, nós não aplicamos só para álcool, ok? Qualquer substância que cause esse efeito. Veja, como essa minha embriaguez ela foi completa e eu não dei causa para ela. Veja que, nesse caso, vai excluir o meu crime. Não tem como eu responder por nada, nem como eu cumpri uma medida de segurança, porque, a rigor, eu não tinha nenhuma possibilidade de compreender o caráter da ilicitude e também não fui eu que deu causa. Agora, por exemplo, enchi a cara em uma embriaguez pré-ordenada para me encorajar de praticar um crime. Vou lá e pratico o crime. Nesse caso, essa minha embriaguez pré-ordenada, ela é uma agravante na hora de calcular a pena. Então, ela é muito gravosa. Além de eu responder por esse crime, ainda no cálculo da pena, esse fator ele vai ser considerado. Agora, se, por exemplo, eu tenho uma embriaguez que não me deixa absolutamente incapacitado de entender o caráter da dinâmica delitiva, e do mesmo modo fui eu quem dei causa, de repente eu posso sofrer ali uma redução de pena. É isso mesmo, Pedro? Sim, Dá sim, uma complementada aí, que eu estou meio enferrujada. enferrujada. E é importante destacar também que a questão, eu sempre gosto de usar um termo assim bem didático, não está nos livros, eu até brinco, eu vou botar uma marca registrada depois, que o sujeito tem que ter a sanidade mental. É muito importante, você falou, Laila, entender a cabeça dele. Então, eu sempre gosto de pegar uns exemplos que estão acontecendo, porque o examinador pode provocar isso na prova. O exemplo do Adélio, que deu a facada, né, no nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro. Os advogados de defesa estão aqui, ó, batendo nesse requisito, imputabilidade. Porque estão dizendo que, olha, o Adélio ele não tinha... Ele tem algum tipo de doença mental que tirou toda a consciência dele do que é o certo e do que é o errado. Por isso a necessidade de um exame. Se for constatado que ele era parcialmente, pode ser aplicada a redução de pena ou, a critério do juiz, pode ser aplicada a medida de segurança. E se for absoluto, medida de segurança. A medida de segurança é uma espécie de sanção penal, mas ela tem caráter curativo. É curar a pessoa, tentar curar essa pessoa para que ela volte a viver na sociedade. Um exemplo clássico foi do nome Meu Nome Não É Johnny. Foi um filme em que a juíza entendeu que o vício dele de drogas retirava parcialmente a capacidade dele de compreender tudo. Razão da qual considerou ele um semi-imputável e aplicou a ele uma medida de segurança, a qual ele ficou internado durante um período e ali ele conseguiu sair e contou sua história. E eu gosto muito desse requisito, professora, potencial consciência sobre o estudo do fato. Fala bem rapidinho. Lá em Porto Velho, já começando com um exemplo, lá em Porto Velho temos uma zona rural muito grande. Então é muito comum acontecer um senhor de 70 anos de idade, que ele chega lá e ele é pego por crime de posse ilegal de arma de fogo. E ele tem radiozinho lá na fazendinha dele, ele vai pouco na cidade. Aquela arma era do avô que passou para o pai, que passou para ele. E aí ele fala, estatuto de desarmamento, que é isso?
em regra, nós não podemos alegar ignorância na lei, mas no direito penal, se essa ignorância for justificável, se esse desconhecimento da lei for justificável, também não há aplicação, né, da pena, porque se é justificável, neste caso, eu morro de dó quando acontece isso, porque você vê nos olhos dele que ele realmente era uma pessoa que ignorava não só a existência da lei, mas ignorava até o próprio conteúdo da lei. É o chamado erro de proibição. Então, o erro de proibição justificável, ou aquele erro de proibição excusável, acaba isentando o sujeito de receber a pena, né? Acho que ainda tem mais um pouquinho, se quiser falar. Horário. E só para a gente fechar aqui, dentro da exigibilidade de conduta diversa, nós temos, portanto, aqui... Como que é mesmo, professor? Só me lembra aqui que eu esqueci agora. Calma aí, tá dando branco também. E a questão da exigibilidade, coação moral irresistível e obediência hierárquica. Na coação moral irresistível, veja, coação no psicológico. Então, enquanto a coação física, ela derruba a conduta, a coação moral, ela vai derrubar a exigibilidade de conduta diversa, ok? Na obediência hierárquica, veja, essa determinação de obediência hierárquica, ela deve ser uma determinação não manifestamente legal. Então, veja, o agente público ele vai executar uma determinação legal, mas, ao que tudo indica, ela está válida. No entanto, depois se constata que ele não deveria tê-la cumprido. Então, por exemplo, suponhamos que numa delegacia chegou lá um delegado com mandado de prisão preventiva, dizendo, olha, o juiz Pedro Silas pediu para você cumprir, entregou para mim, agente da Polícia Civil. Bom, eu recebi do delegado, não questionei a determinação, fui lá e efetuei essa prisão, cumpri esse mandado de prisão preventiva. Mas veja, nesse caso, o delegado era inimigo desse cara que foi preso pela preventiva e ele falsificou o alvará do Silas. Então, veja, a ordem que eu cumpri, ela em nenhum momento pareceu algo ilegal. Então, veja que nesse caso, eu, embora tenha praticado ali um constrangimento ilegal dessa pessoa, a rigor eu não posso ser responsabilizada criminalmente, porque eu estava ali cumprindo uma determinação dentro de uma obediência hierárquica no desempenho das minhas funções. Agora, se essa ordem ela é manifestamente legal, ou no mínimo eu deveria desconfiar que aquilo ali está meio que errado, nesse caso eu não serei amparada por essa excludente de culpabilidade. Agora aqui, pessoal, nessas duas espécies de dentro da culpabilidade, o que acontece? Aqui é o mesmo raciocínio de tudo que nós estudamos. Se eu tenho aqui, por exemplo, o erro de proibição, eu quebro a potencial consciência. Se eu tenho obediência hierárquica, eu quebro a exigibilidade. Agora, aqui na imputabilidade, não é que não vai haver crime. Então, por exemplo, se é um adolescente, ele responde por um ato infracional lá no ECA. Se é uma pessoa com uma anomalia mental plena, ela vai sofrer uma medida de segurança. Então, veja que dentro da imputabilidade, eu não vou tornar o fato não criminoso. A rigor, quando é adolescente, ele é responsabilizado nos termos do ECA por um ato infracional análogo ao crime. E nos outros casos de embriaguez, anomalia mental, veja, vai haver uma responsabilização, sim, mas não com uma pena privativa de liberdade, uma medida de segurança que será aplicada. Então, muito cuidado, que aqui o raciocínio, dentro da imputabilidade, ele é diferente de tudo aquilo que nós conversamos aqui. Então, se nós fazemos uma constatação de anomalia mental plena, não quer dizer que não teve crime, eu não vou dizer, fulano não praticou crime. Não, eu vou dizer que ele praticou, mas que ele vai sofrer uma medida de segurança. Tudo bem? Ele não vai sair livre como se nada tivesse acontecido. Tudo bem? Então, esse era a ressalva que eu queria fazer aqui com vocês. Acho que é isso, né, Pedro? Uma hora corrida. E aproveitar, né? Eu sempre tenho uma mania de deixar uma mensagem no final, né? E essa mensagem ela é especial, professora, porque um grande amigo meu perdeu o avô dele essa semana e o avô dele gostava de passar essa mensagem, sabia de cabeça essa mensagem.
Meu amigo Tiago falou, Pedro, passa lá. Eu falei, com certeza. Então, olha, quem passou pela vida em branca nuvem, em plácido repouso, adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de um homem e não homem. Só passou pela vida e não viveu. Então é isso, gente. A mensagem é que você que está estudando, que você está vivenciando essa luta, que você está... Isso faz parte mesmo, é lutar, é agarrar, é dar a cara a tapa, é ser humilhado, é tudo. Mas é porque você está vivendo, você não está sendo a sombra de ninguém. E você viver incomoda muita gente. Então, olha, tenha certeza que o que está reservado para você vai ser seu, mas persistência. Muita persistência, porque essa vida a gente veio para sofrer, para viver, para sorrir, para chorar. E aí a gente só vai deixar as coisas boas que quando a gente passou aqui. Tá, eu queria agradecer os alunos aí que estão participando com a gente no bate-papo. Ana Salles, um abraço, Adriel, Grazi, Tiago Barbosa, Kleber, Romamoro, Wilson, Daniela Alves. Prazer tê-los conosco aqui, esse projeto embrionário da OAB. Espero que vai decolar, com certeza. Os alunos têm gostado muito. Muito obrigada pela participação. A Ruth, estamos muito felizes com a presença de vocês. Queria agradecer a visita do professor Pedro Silas, ilustre aqui. Não custa repetir, é meu exemplo aqui na LAC, um fera de direito penal. Espero conseguir alçar, quem sabe, passos tão altos e longos como o dele. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E a gente se vê por aqui, né, professor? Obrigado, professora. Obrigado pelas palavras. Eu que estou muito feliz de estar aqui fazendo essa live com você. Obrigado por estar retornando aqui ao curso. Ano que vem aí eu pretendo sempre estar gravando com vocês. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo e que tenha gostado da aula. Você cortou?